Olá, queridos irmãos em Cristo, aqui é o pastor Paulo Júnior e eu tenho uma excelente novidade para comunicar a você. É que eu acabo de lançar o meu último livro. Você sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre o relacionamento entre solteiros? Chegou o lançamento do mais novo livro do pastor Paulo Júnior. À Procura de Rebeca, o namoro cristão. Já disponível em nosso site, livrariadefesadoevangelho.com.br. Adquira já o seu. Procurando Rebeca, o namoro cristão. Eu resolvi escrever um livro sobre esse importante tema aos nossos jovens, aos pais também e a toda a família, porque se escreve muito pouco sobre namoro. Você quase não vê nenhum artigo, nenhum livro escrito, ou mesmo pregações sobre esse delicado e importante tema. Por isso, muito do que os nossos jovens fazem no namoro são reproduções do namoro secular. Mas devemos nos perguntar, o que a Bíblia tem a dizer do namoro? Como os jovens devem se conduzir na relação entre solteiros? O que pode e o que não pode no namoro? Esses e outros temas eu trato nesse importante livro que vai trazer a nós explicação das mais diversas dúvidas e perguntas sobre o namoro. Devo buscar o consentimento dos meus pais? A liderança da minha igreja deve participar? Pode haver carícias, abraços apertados e beijos no namoro? Posso ficar sozinho com ela no quarto ou no carro? Eu preciso namorar e pensando no casamento, ou posso só namorar e não me preocupar com o casamento? Como fazer a escolha certa? Quais critérios usar na escolha de uma pessoa com quem eu vou namorar? São esses e os mais derivados temas eu trato nesse livro, Procurando Rebeca, o namoro cristão. Muitos me perguntaram, eu já sou casado, serve para mim? Claro, eu sou pai, serve para mim? Sim, pais vão poder ajudar os seus filhos na escolha do seu parceiro. Filhos vão poder saber o que Deus quer, o que Deus exige de nós no tempo de solteiro, no tocante ao namoro. E até os casados vão poder ser edificados, porque o livro trata de funções de marido, de função de mulher. Então eu recomendo de todo o meu coração A Procura de Rebeca, o namoro cristão. Você pode adquirir esse livro apenas pelo site www.livrariadefesadoevangelho.com.br. Você pode comprar ele agora mesmo. Faça bom proveito e tenha uma boa leitura. Deus te abençoe grandemente.
Boa noite. Vamos dar início ao culto. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Vamos ler do verso 18 ao 21. 2 Coríntios 5, 18 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só até aí, vamos fechar os olhos e orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na sua casa nessa noite. Nós viemos aqui porque, como diz essa mensagem, a mensagem do Evangelho, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Nós, sendo pecadores, incapazes de irmos até o Senhor, foi o Senhor quem veio a nós, foi o Senhor quem estendeu primeiramente a mão, quem quis realmente amar o homem e salvá-lo dos seus pecados. E então a nossa maldade, todos os nossos pecados foram lançados em Cristo e a justiça dele colocada em nós. Nós te agradecemos porque não somos merecedores disso. E nós estamos aqui essa noite, pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a nossa mente, a nossa alma, para que nós prestemos um culto verdadeiro ao seu nome, para que nós adoremos ao Senhor do fundo do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, para que não seja algo sem propósito, para que não seja algo irrelevante, mas que o nosso coração esteja concentrado em Cristo essa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar o Senhor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Os povos
que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Pode tomar o seu assento? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar.
que saia, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Boa noite a todos. As crianças podem ir para a escolinha. Esse momento das contribuições das ofertas. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Antes de nós lermos o verso das contribuições das ofertas, vou trazer aqui alguns recados. Bom, primeiro tem um carro Palio placa EMC 1555 que está com o vidro aberto. Amanhã, das 10 às 11 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E amanhã nós vamos estudar um importante tema, que são os pais da igreja. Você vai aprender sobre Orígenes, sobre Clemente, sobre Tertuliano, sobre inúmeros outros pais da igreja, sobre a teologia deles, onde eles erraram, onde eles acertaram. Isso é fundamental para os nossos dias, onde o catolicismo tem crescido e muitos têm usado o argumento de que os pais da igreja eram contrários à igreja protestante, que defendiam a igreja de Roma. Então é fundamental que você aprenda sobre os pais da igreja, seus erros, onde eles erraram, onde eles foram contrários à escritura, para que você possa responder com razão, responder aos outros a razão da esperança que é em você. Isso é pura apologética, é a defesa da fé, e é importante que você venha. Então amanhã das 10 às 11 da manhã nós teremos a Escola Bíblica Dominical e estudaremos os pais da igreja. Amanhã também à noite, às 7 horas, nós teremos o culto, nosso culto noturno. Provérbios então, capítulo 3, verso 9 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você que for contribuir ou ofertar, por favor, pegue seu envelope ao lado e pode trazer a sua oferta, a sua contribuição aos gasofilaços. Vamos para o momento da palavra. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para dar início e aprendemos mais uma vez com a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o teu santo nome pela sua graça e pela sua abundante misericórdia para conosco.
sabemos que nós somos insuficientes para entender, meu Deus, as suas sagradas palavras. Por isso o Senhor nos concedeu o Espírito Santo para abrir as nossas mentes, para nos auxiliar, meu Deus, na interpretação de cada palavra, de cada vírgula das suas santas palavras. A única coisa que nós não desejamos, Senhor, é se afastar da real interpretação da sua palavra, é dizer algo a respeito da nossa opinião, da nossa particular interpretação. Pelo contrário, o que nós clamamos é para que o Teu Espírito Santo guie essa interpretação, que o Teu Espírito Santo fale a cada um dos corações, que não sejam palavras de demonstração de sabedoria, mas que seja a manifestação e o poder do Espírito Santo atuando por meio da Tua palavra, que ela seja como uma espada de 2 fios, que penetra até o mais profundo das juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso transforma-nos pelo poder da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que possamos aprender, meu Deus, com esta carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que foi uma igreja que teve tantos problemas, que possamos aprender com eles, onde eles acertaram, onde eles erraram, para que assim possamos glorificar o Teu santo nome nessa terra, e continuar, meu Deus, até o fim dos nossos dias, sendo fiéis, sem olhar para trás, sem recuar, mas permanecendo até o fim, meu Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós então vamos dar continuidade ao nosso panorama. Nós estudamos, no último panorama, nós estudamos primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então nós já passamos nessa sequência de panoramas do Novo Testamento, nós já passamos pela primeira divisão dos Evangelhos, de Mateus a João, passamos pela segunda divisão, que é o livro histórico, que é o livro de Atos, e agora nós estamos na terceira divisão do Novo Testamento, que diz respeito às epístolas paulinas, começa em Romanos e vai até Filemão. Então hoje nós vamos estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vocês sabem muito bem que na primeira epístola Paulo tratou e enfrentou diversos problemas que a igreja de Corinto estava passando. Ele recebe um relatório, recebe algumas informações das pessoas da casa de Cloe, e ele então envia uma carta para rebater aquilo que estava acontecendo na igreja. E ele combate ali várias situações. É uma igreja que estava passando por divisões, era uma igreja que não estava aplicando a disciplina eclesiástica, era uma igreja que estava envolvida em imoralidade, era uma igreja onde não havia ordem do culto, estava acontecendo uma inversão dos papéis entre o homem e uma mulher, e respectivamente suas obrigações, suas responsabilidades no culto, e também o povo de Corinto estava se identificando demais com o mundo. Eles não haviam se separado do mundo para servir a Cristo, eles estavam se misturando, comendo na casa dos ídolos e ao mesmo tempo celebrando a mesa do Senhor. Então, Paulo, depois que envia aquela carta, ele vai visitar o povo de Corinto novamente, e essa visita vai ser para confrontá-los. Se você lembrar, 1 Coríntios capítulo 4, verso 21, ele fala: irei a vós outros com vara. Ou seja, Paulo, depois daquela carta, falou: olha, se a situação não mudar, eu vou ter que ir pessoalmente com vara. Óbvio que Paulo não catou uma vara e ia lá bater nos coríntios, né? Você imagina aqui nessa igreja, se não pegasse vara, irmão, acho que a minha mão já estava calejada. Já. Brincadeira. Que eu também tomo vara do Senhor todos os dias. Não tenho que se gloriar nisso. E essa visita de Paulo, ela foi muito dolorosa. Paulo chegou então aí depois, posteriormente aos Coríntios, e ela foi uma visita muito dolorosa, tanto para Paulo quanto para os coríntios. Quando Paulo chega em Corinto para visitá-los novamente, depois daquela primeira carta, ele encontra ali uma igreja que, apesar de Paulo ali estar alertando eles contra inúmeras situações que eles estavam enfrentando, ele encontra uma igreja resistente a ele. Então foi uma visita muito dolorosa, tanto para Paulo, quanto para a igreja dos Coríntios. Você vai ver isso no capítulo 2, no verso 1 de Corinto. Inclusive Paulo, depois dessa visita, ele volta para Éfeso, e ele volta para Éfeso duvidando, de fato, se aquela visita tinha fornecido qualquer tipo de solução real
para o problema da igreja de Corinto. E inclusive ele fala que ele foi nessa viagem com muitos sofrimentos e angústia de coração. Isso vai estar no capítulo 2, no verso 2 ao verso 4. Paulo também, ele havia abandonado os seus planos de passar o inverno em Corinto. Ele fala isso na primeira carta, e isso levou inclusive alguns oponentes, alguns membros dentro da igreja a começarem a contestar a autoridade do apóstolo Paulo. Pô, mas como é que esse homem aí fala que vai vir, não vem? O que é isso aí? Esse homem com essa indecisão, onde que Deus está nesse homem? Se uma hora ele fala que vai vir, depois não vai vir, o que é isso aí? Eles começam então a duvidar da credibilidade de Paulo, que de fato Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus. Paulo então entendia que a melhor forma de lidar com aqueles problemas e aquelas acusações não seria tratar aquela situação pessoalmente, porque ele se feriria ainda mais, como foi na visita anterior. Por isso ele entende que seria melhor tratar isso por carta. Inclusive quem é responsável por levar a carta para os coríntios é Tito, porque Paulo não queria enfrentá-los face a face. Mas nós percebemos no capítulo 7 dessa carta, no capítulo 7, no verso 10, que a tristeza causada nos coríntios pela carta anterior produziu neles arrependimento. E nessa carta, Paulo, até certo ponto da carta, ele deseja expressar sua alegria pela mudança no coração dos coríntios. Contudo, nos finais dos capítulos dessa carta, ali a partir do capítulo 11 até o 13 mais ou menos, Paulo parece que muda de tom na carta. Inclusive alguns teólogos liberais, eles até contestam falando que Paulo na verdade não escreveu essa segunda parte da carta, que vai do capítulo 11 até o capítulo 13, porque ele muda de tom assim bruscamente na carta. Ele está escrevendo com uma alegria, de repente no final ele começa a se defender e faz uma defesa ferrenha e muda o tom da carta, que começa branda e termina com uma exortação, e ainda chamando os coríntios para ver se de fato eles se encontravam na fé. As demais epístolas do apóstolo Paulo, elas não vão falar para nós qual foi o fim de Corinto, e muito menos Atos, que vai falar de todas das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós não vamos encontrar as informações sobre essa igreja, como que ela terminou, o que aconteceu com ela dentro das Escrituras. Mas existem alguns documentos históricos, inclusive tem um documento escrito por um pai da igreja, Clemente de Roma. Clemente de Roma, segundo a tradição e segundo essa carta que existe, ela não tem um nível canônico, então nós não estamos agora falando de uma carta que foi aceita para fazer parte do Novo Testamento, mas é um documento histórico que pode nos ajudar e nos auxiliar na interpretação. Na primeira carta de Clemente de Roma para a igreja de Corinto, era uma carta da igreja de Roma para a igreja de Corinto. O Clemente de Roma deixa muito claro que a igreja de Corinto estava muito bem, e inclusive ela se tornou um modelo de confiança e um modelo de congregação durante quase meio século. Então nós temos então indícios históricos de fato de que as 2 exortações de Paulo aos coríntios deram muitos frutos, deram muitos resultados e glorificaram a Deus. Essa carta aqui, ela tem um título muito comum, igual ao outro, que ele fala segunda epístola de Paulo aos Coríntios. No original vai ser Pros Coríntios B. O que significa isso no grego? Pros Coríntios B é Pros Coríntios beta. O que significa beta? As duas primeiras letras do alfabeto grego é alfa e beta. Então, quando você vai no grego, nos manuscritos, você não vai encontrar lá 2 Coríntios, você vai encontrar Pros Coríntios B, que significa beta, segunda letra do alfabeto grego, que significa então, para nós, traduzindo para nós, 2 Coríntios, segunda carta, a carta 2 aos Coríntios. E esse título nada mais significa do que Pros Coríntios é para os coríntios. Então, o próprio título já indica que essa carta está sendo dirigida para os coríntios. Inclusive, esse título é justificado por quê? Porque em Corinto havia uma igreja ali estabelecida e era dirigida, e essa carta então vai ser dirigida para todos os cristãos que se encontram na igreja de Corinto. O autor dessa carta, não vou entrar aqui muito em discussão, porque essa
a autoria de 2 Coríntios não é nem muito discutida. Claramente, o apóstolo Paulo, você vê isso já no início aqui, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, no verso 1. Isso aqui já está falando, Paulo então, ele mesmo se coloca como autor da carta, tirando qualquer dúvida em relação à sua autoria. A carta deve ter sido escrita mais ou menos entre o final de 54 depois de Cristo e o início de 55 depois de Cristo. Provavelmente foi escrita quando Paulo estava na cidade de Filipos. Para você ver então que aqui já é entre 54 e 55 anos depois que Cristo nasceu. Para quem Paulo destina? Para quem são os destinatários dessa carta? Também isso é uma informação óbvia. Você vê aqui no próprio verso 1, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. O que isso nos mostra? Que a carta do apóstolo Paulo foi dirigida então a todos os cristãos que faziam parte da igreja de Corinto e também a todos os santos em toda a Acaia. A Acaia é uma região, então essa região envolvia inclusive Atenas e algumas outras cidades. Então Paulo deseja que essa carta seja direcionada para os coríntios e seja lida em toda a Acaia, ou seja, ela se estenda além da igreja de Corinto, nesta região da Acaia, onde ficava ali próximo à cidade de Corinto. Nós aprendemos um pouco, eu vou falar isso de forma bem resumida para não ser repetitivo, mas nós aprendemos no panorama passado que a cidade de Corinto era uma cidade muito rica. Existiam 2 portos naquela cidade, que era o porto de Lequeion e o porto de Cencreia. Por isso, ela se tornou um centro manufatureiro e um centro de tráfego internacional muito intenso. Era um centro de comércio internacional. E isso contribuiu para que dentro de Corinto tivesse muitos grupos étnicos, muitas nações diferentes, pessoas de diferentes nações passassem, vivessem em Corinto, e também isso trouxe uma mistura muito grande religiosa. Pessoas de inúmeras religiões passavam por ali, porque ali eram pessoas de inúmeros países diferentes passando por aqueles 2 portos. Isso contribuía para que aquela cidade se tornasse turística, se tornasse uma cidade rica e ao mesmo tempo uma cidade com muitas religiões diferentes e pessoas de raças, de etnias diferentes. Era uma cidade então rica, voltada para o status social e também marcada pela imoralidade. Se você tem uma cidade que vem muito turista de tudo quanto é parte, obviamente que isso já vai trazer um dos pecados principais, que é a imoralidade. Muita gente vinha de fora, se prostituía ali dentro, e também naquela cidade, como eu disse, muitas religiões, fez com que aquela cidade se tornasse uma cidade onde muitos deuses diferentes eram cultuados. Você vai ter lá Afrodite, Asclepio, Apolo, Poseidon, Atenas, Hera, Hermes e por aí vai. E inclusive no tempo da Afrodite, que é a deusa do amor, ficavam prostitutas lá dentro, que eram chamadas prostitutas cultuais, que como uma forma de adoração a Afrodite, elas se prostituíam com qualquer homem que entrasse, ou mulher, que entrasse no templo para adorar a deusa Afrodite. Inclusive, na história nós vemos que alguns gregos criaram um termo chamado Korinthestai, que era para caracterizar essa vida ímpia, essa vida luxuosa, essa vida imoral dos cidadãos que habitavam em Corinto. E é lá que essa igreja se encontra. Paulo, qual que é o tema dessa carta? Objetivo principal. Paulo vai falar aqui da natureza do ministério da nova aliança, que é esse ministério da nova aliança pelo poder do Espírito Santo, com sofrimentos presentes para a glória futura. O que é a nova aliança? O Antigo Testamento é a antiga aliança da lei. A nova aliança é a aliança que nós temos com Cristo, é a aliança da graça, é a aliança onde o Espírito habita dentro do coração do homem. Ele vai passar por sofrimentos nessa terra, mas ele tem uma promessa para caminhar para a glória futura. Esse é o tema que o apóstolo Paulo traz aqui. E quais são os propósitos? Quais são os objetivos do apóstolo Paulo ao escrever essa carta? Por que ele escreveu essa carta? Primeiro propósito foi para defender a sua confiabilidade e explicar as razões da sua mudança de plano. Como eu te disse, Paulo decidiu não ir para os coríntios. Então, quando eles recebem a primeira carta, eles ficam revoltados. Começam a acusar ele dessa indecisão, contestam a autoridade apostólica dele. Então, um dos propósitos foi defender que o ministério de Paulo sim vinha de Deus, e ele também vai explicar por que ele teve que mudar de planos.
ao não ir visitar os coríntios e ter que ir para outras regiões. Segundo, foi incentivar a igreja de Corinto a restaurar um membro da igreja que havia sido disciplinado. E aqui nós vamos aprender uma grande lição. Terceiro, foi esclarecer a natureza do seu ministério apostólico e as suas qualificações. Eles colocaram em descrédito o ministério apostólico de Paulo, e Paulo vai mostrar por que ele é um verdadeiro apóstolo, inclusive autenticado pelo próprio Deus. Quarto, foi incentivar eles a cumprirem o seu compromisso de contribuir generosamente e dando uma oferta para os fiéis que estavam em Jerusalém. Quinto e último objetivo de Paulo foi exortá-los a rejeitarem os falsos apóstolos e a sua mensagem e abraçarem novamente o evangelho que Paulo tinha pregado. A carta pode ser dividida em 6 partes. A primeira parte vai do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, que seria uma introdução. A segunda parte vai do capítulo 1, verso 12 ao capítulo 2, verso 11. Isso vai ser, Paulo vai tratar do relacionamento dele com os coríntios. A terceira parte é 2 Coríntios capítulo 2, do verso 12 até o capítulo 7, verso 16. Essa vai ser a defesa de Paulo e seu ministério. A quarta parte é 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 até o 9, verso 15. Aqui Paulo vai tratar da coleta para os cristãos de Jerusalém. A quinta parte, 2 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 13, ao capítulo 13, verso 10, essa é a defesa do apóstolo Paulo, quando ele muda de tom contra os falsos apóstolos. E a sexta e última parte é 2 Coríntios capítulo 13, versos 11 e 13, que é onde Paulo vai dar uma saudação e uma bênção final, e ele encerra a carta. Vamos começar estudando aqui a primeira parte, então. 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, do verso 1 até o verso 11. Grande parte dessa parte inicial eu já abordei com vocês. Paulo começa a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, e por aí vai. Ele está escrevendo a carta. Os destinatários dessa carta são a igreja de Corinto, e ela deve ser direcionada a todos os santos em toda a Caia. Paulo depois ele prossegue aí dos versos 3 até o verso 11, dizendo, e provavelmente aqui, por que ele inicia a carta dessa maneira? Provavelmente os oponentes que se levantaram contra Paulo, eles argumentavam que grande parte das dificuldades que o apóstolo Paulo tinha no seu ministério, perseguições, dificuldades financeiras e tudo aquilo que ele enfrentava, era uma prova de que ele não desfrutava das bênçãos de Deus, de que Deus não abençoava o ministério dele. Então Paulo, ele vai agradecer a Deus, aqui nesses versos iniciais, do verso 3 até o verso 11, ele vai agradecer a Deus que conforta ele na tribulação, para que ele possa consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que ele foi contemplado. Paulo então aqui está defendendo, e ele enxerga o seu sofrimento como uma continuação do sofrimento suportado por Cristo. Essa primeira parte aqui na introdução, Paulo, ele está aqui defendendo então, por que ele passava tanta tribulação. Isso já deve servir de grande reflexão e de ensino para nós. Paulo ensina aqui que muita coisa que ele enfrentou, muita tribulação que ele enfrentou, foi a permissão de Deus, obviamente, para trabalhar o seu caráter, mas um outro propósito que Deus tinha com as tribulações que ele enfrentava, era que ele, ao receber essas tribulações, ele era consolado por Deus. E da mesma maneira como ele recebia essa consolação vinda de Deus, ele, depois de experimentar essas tribulações, também, por ter tido aquela experiência de passar por tribulações, poderia também consolar os outros que também passariam pelas mesmas tribulações. Então, além dos propósitos que nós muitas vezes ensinamos para vocês aqui de púlpito, de que a tribulação, ela vem para que você aprenda, para que o seu caráter seja aperfeiçoado, para que você cresça em nada deficiente. A tribulação, ela vem para moldar a sua fé, para que essa fé se ache em honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Isso nós aprendemos em 1 Pedro 1, em Tiago capítulo 1. Além desses propósitos, um dos grandes propósitos de você passar por tribulação, sabe qual é? De você ser exemplo para os outros irmãos ao passar pela tribulação. Porque você vai aprender a consolar um pai que perdeu seu filho,
se você também tiver perdas tão significativas quanto esse pai e receber a consolação de Deus a como enfrentar aquela situação. Você vai saber consolar um irmão que perdeu o emprego e está desolado e desesperado de como que ele vai estruturar a sua família, se você também passar por essas circunstâncias e ensinar ele como passar por aquilo, sendo fiel a Deus até o fim. Paulo então estava ensinando para eles o seguinte: olha, vocês estão acusando os oponentes dele, se levantando contra ele, falando, olha, você está tendo toda essa tribulação, isso mostra que você não tem a bênção de Deus. Paulo fala, pelo contrário, a tribulação é um sinal, inclusive, do meu aprendizado e autenticando o meu apostolado. Por quê? Na tribulação, eu estou recebendo o consolo de Deus, e este consolo que eu recebo de Deus, eu consigo consolar vocês também, Coríntios, que também vão passar e passam por tribulações, passam por perseguições. Então, ao aprender isso, eu posso consolar vocês. A segunda parte aqui, o apóstolo Paulo, que nós chamamos do relacionamento de Paulo com os coríntios, que vai do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 11. Essa segunda parte, Paulo primeiro vai defender aqui, nos versos 12 ao verso 14, a sua conduta pura. Paulo estava sendo acusado pelos coríntios de inúmeras circunstâncias, e ele fala aqui que ele tinha uma consciência limpa diante dos ataques. Por quê? Porque ele fala que ele vivia com santidade e sinceridade diante de Deus. Ou seja, Paulo estava aqui exaltando de forma muito clara o seu testemunho limpo. Isso é uma das características muito importantes para aquele que quer servir a Deus. Aliás, é para todos aqui. Não é só para um pastor, não é só para um presbítero, não é só para um oficial. A partir do momento que você é batizado, a partir do momento que você confessa a Cristo diante de Deus e dos homens, no batismo público, declarando e tornando pública sua confissão de fé, a partir desse momento, você tem uma responsabilidade de andar com sinceridade e com santidade nessa terra. Paulo aqui agora consegue defender com consciência limpa. Por quê? Porque Paulo não tinha pegado dinheiro, Paulo não levava uma vida dupla, onde diante dos coríntios ele era uma pessoa, longe dos coríntios ele era outra. Não, Paulo vivia com sinceridade, vivia com santidade diante de Deus. Ou seja, tanto diante dos coríntios, quanto longe dos coríntios, Paulo era a mesma pessoa. Isso inclusive aqui serviu de critério para a sua defesa diante deles. Eu ando da mesma maneira. A carta dele, inclusive, ele vai falar aqui, que foi uma carta que ele escreveu de forma clara e aberta, porque ele não tinha nada para esconder dos coríntios, mostrando uma consciência limpa e um testemunho puro e fiel diante de Deus, que é o que nós devemos buscar todos os dias. E depois, do verso 15 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, Paulo vai explicar por que ele teve que mudar de planos, por que ele não foi para Corinto, por que ele desistiu da viagem aos Coríntios. E nesses versos ele vai falar que mesmo diante das acusações dos seus oponentes, ele vai argumentar, que porque esses oponentes falavam que Paulo não era confiável, ele vai argumentar que eles deveriam primeiro fazer uma distinção do evangelho que ele pregava e dos seus planos de viagem. O evangelho que ele pregava, ele era imutável e permaneceria o mesmo, mas os seus planos de viagem, eles estavam sujeitos à alteração, por circunstâncias que ele vai mencionar. Paulo fala que ele mudou os planos não por mero capricho, pela sua mera vontade, mas para evitar ferir eles e ele também ser ferido. Você vai ver isso no capítulo 2, verso 1. E ele vai dizer aqui: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Paulo não queria ser ferido pelos coríntios e nem ferir eles. Paulo já estava decepcionado com eles aqui. Então ele decide não ir para lá, porque ele estava muito consternado por tudo aquilo que estava acontecendo entre eles e por conta deles estarem colocando em descrédito o ministério dele. Então Paulo, ele decide não ir, e ele acha melhor abordar os coríntios por meio de uma carta. Por quê? Era melhor ele abordar por carta, porque ele não encontraria com eles e de repente não teria ali um problema na qual eles iriam ferir ele e ele feriria eles, de repente até perdendo a sua própria paciência com os coríntios. Mas ele fala que essa carta, inclusive, foi escrita em meio a muitos sofrimentos e angústias de coração. Você vê isso no verso 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas.
Uma das grandes características do apóstolo Paulo é o amor que ele tem para com a congregação que Deus lhe encarregou. Aliás, essa é uma das grandes características de um verdadeiro pastor nos dias de hoje. Ele se consterna, ele se entristece e ele sofre muito pela conduta da sua congregação, das ovelhas que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade. Por isso que uma das maiores dores, por mais que as pessoas não entendam isso, uma das maiores dores de um pastor é chamar alguém para ser disciplinado, tanto numa disciplina individual, quanto numa disciplina com 2 testemunhas, quanto numa disciplina pública, quando ela passa por todos esses níveis. Paulo mostra isso aqui. Ele inclusive escreve essa carta com lágrimas nos olhos e com muita tristeza no seu coração, por conta do que estava acontecendo lá. Depois, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, Paulo vai instruir os coríntios para que eles perdoassem e confortassem o que havia sido disciplinado. Vocês lembram de um caso muito assustador que acontece em 1 Coríntios, no capítulo 5? Quando tem um homem que ele comete incesto, ele se deita com a madrasta do seu pai. Você lembra disso? Que Paulo fala assim: olha, vocês têm que disciplinar esse homem. Se vocês não tirar esse homem do meio de vocês, eu mesmo vou expulsar eles. Vocês precisam tomar uma providência. Esse homem não pode continuar no meio de vocês. Você lembra disso? Pois bem, aquele homem foi disciplinado. A igreja de Corinto recebe aquela carta. Por mais que ela não entenda certos aspectos da carta, ela é obediente a Paulo. Ela disciplina aquele homem. E agora Paulo fala: volta o homem para a congregação. Ele se arrependeu. Restitui ele novamente para dentro da congregação. E ele inclusive vai falar aqui no verso 5, olha: ora, se alguém causou tristeza, não fiz apenas para mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que ele não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Isso aqui dá uma grande lição para muitas igrejas hoje em dia. A necessidade das igrejas praticarem a disciplina eclesiástica de Mateus capítulo 18. O que é a disciplina eclesiástica? Nós ensinamos aqui já. Disciplina eclesiástica: um irmão está pecando, primeiro você confronta ele individualmente, no particular. Olha, vamos pegar um caso de adultério. Para com esse adultério, para esse contato, corta esse pecado. Primeiro, confrontação individual. Ele não te dá ouvidos e continua na prática do pecado. 2 testemunhas ou 3 vão confrontar ele agora. Mesmo assim, ele não para na prática do pecado e continua vindo dentro da igreja. Terceiro aspecto da disciplina eclesiástica: dize-o à igreja. A igreja vai ser comunicada do pecado daquele irmão e ele agora vai ser impedido de tomar a ceia. Por último, se ele continuar com a prática do pecado, congregando dentro da igreja, mesmo sendo exposto publicamente, e ele não se arrepender, a quarta e último aspecto da disciplina eclesiástica: ele é expulso da igreja, ele é impedido de congregar dentro da igreja, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um homem sendo suportado naquela condição de pecado, ele começa a inflamar e contaminar outros que também sejam fracos no pecado. Então ele tem que ser expulso. Esse homem aconteceu a mesma coisa. Ele foi disciplinado, foi colocado para fora da congregação, passou por todos os aspectos da disciplina eclesiástica. E agora Paulo está falando para trazer ele de volta, mostrando para as igrejas atuais que a disciplina eclesiástica deve sim ser praticada, e que ela traz sim frutos. Nós vemos isso, frutos numa das igrejas mais complicadas do apóstolo Paulo, que é a igreja de Corinto, mostrando também que a disciplina eclesiástica ela tem um tempo. Se a pessoa se arrepender, ela deve ser restaurada novamente no corpo, para que Satanás não alcance vantagem sobre ele. Por quê? Porque essa pessoa pode, de repente, arrependida e continuar naquela condição, ela pode ser tomada de excessiva tristeza. Nós estamos vendo aqui um caso de uma pessoa que se arrependeu do seu pecado. Então por que continuar disciplinando ela se ela já se arrependeu? Se ela já cortou a prática do pecado? Então Paulo fala: restitui ele para a congregação novamente. Permite ele voltar a congregar com vocês novamente. Terceira parte agora da carta, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vai do capítulo 2, verso 12, até o capítulo 7, verso 16. Essa talvez seja uma das partes mais importantes da carta do apóstolo Paulo. E aqui é a defesa de Paulo de seu ministério.
A primeira parte vai falar, Paulo, nos versos 12 e 13, do capítulo 2, ele vai falar da sua viagem para Troade e para Macedônia. Essa primeira parte aqui, dessa parte da carta, ele vai falar que a direção que dele mudar de planos também veio de Deus, e ela inclusive foi confirmada pelos frutos do seu ministério em Troade. Paulo menciona que em vez dele ir para Coríntios, ele foi para Troade, e quando ele vai para Troade, ele fala que Deus abriu a porta, ou seja, era Deus quem estava direcionando Paulo para não ir para Corinto, e sim para Troade. Mas em Troade, infelizmente, a situação não vai muito bem, apesar de Deus ter aberto a porta. Ele estava muito ansioso para encontrar Tito. Por quê? Se você prestou bastante atenção no que eu disse, Paulo, ele não envia a carta depois para divertir os coríntios através de si mesmo, ele manda Tito entregar essa carta. Só que Paulo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então ele estava ansioso para encontrar com Tito, para Tito falar para ele como que a congregação dos coríntios estava. E ele vai para Troade para encontrar com Tito. Só que Tito não está lá. Então Paulo se desloca para Macedônia para encontrar aí sim Tito. Então acontece esse revés ali. Depois, o aspecto central dessa parte, ele vai do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 7, verso 4. E aqui Paulo vai falar da excelência do ministério do Evangelho. E ele vai trazer aqui 6 partes da excelência do ministério do Evangelho. Por que o Evangelho é excelente? Ele sobrepõe a todas as outras coisas no ministério. Por que ele é importante? Então, que é uma defesa do apóstolo Paulo também, sobre a sua fidelidade ao Evangelho e os frutos disso. Primeiro aspecto que o apóstolo Paulo fala, que vai aqui do capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Paulo vai falar aqui, que o seu ministério era uma procissão triunfal, e um aroma fragrante. O que isso significa? Paulo usa aqui uma analogia do triunfo romano. Quando um general romano ganhava uma batalha, ele entrava pela rua principal de Roma, com todos os inimigos de guerra, para desfilar com esses inimigos acorrentados a vitória dele. Então Paulo vai dizer aqui, que apesar dos reveses, apesar das dificuldades, Deus estava conduzindo ele de forma triunfante. Ele estava vencendo os inimigos, e um dos principais inimigos que Paulo tinha vencido, Deus tinha vencido, era Saulo de Tarso, o antigo inimigo de Deus. Ele tinha sido vencido agora, e agora Paulo não era mais livre para fazer o que ele queria, agora ele estava submisso a esse general. E quem era esse general? Cristo. Mas Paulo não é um prisioneiro triste, pelo contrário, ele diz que agora ele é um prisioneiro acorrentado de Deus, e ele é dirigido para onde Deus quer que ele vá. Inclusive Paulo fala isso depois de contar essa questão em Troade. Olha, eu ia para Corinto, desisti, fui para Troade, não encontrei Tito e fui para Macedônia. Paulo, mas aí ele para e fala, como é que o ministério do Evangelho é excelente. Deus está me conduzindo de forma triunfante, mesmo que eu não tenha conseguido cumprir meu propósito em Troade e fui para Macedônia, o Evangelho está avançando. Deus está fazendo esse Evangelho avançar em todos os cantos, de todas as maneiras, conforme o seu propósito. Além disso, Paulo também fala aqui, que a vida dele, o ministério dele, era como um aroma agradável diante de Deus. Aliás, a vida de um santo, ela emite 2 tipos de fragrância. A vida de um verdadeiro cristão emite esses 2 cheiros aí fora. Ele emite o cheiro de vida agradável para aqueles que desejam correr para Deus, para aqueles que desejam conhecer a Deus, e vai trazer vida para essas pessoas. Mas ele emite também um cheiro repugnante de morte para aqueles que ofendem a Deus e não querem saber de Deus e estão caminhando para a morte. Paulo diz que o ministério dele era esse aroma, mas quer ele emitisse o aroma de vida e agradável para aqueles que têm vida, ou um aroma fedorento de morte para aqueles que são condenados e se opõem a Deus, de qualquer forma, nas 2 situações, a vida e o ministério do apóstolo Paulo subia como um perfume agradável diante de Deus. Ele está fazendo um paralelo aqui com o sacrifício do Antigo Testamento, mostrando que, a partir do momento que eu fui acorrentado por Cristo, e eu me submeto a esse general, agora eu não faço mais a minha vontade, faço a dele. A partir desse momento, a minha vida se tornou um sacrifício para ele.
e é um sacrifício de aroma agradável. Aí eu te pergunto, quem de vocês pode dizer que a sua vida é um sacrifício diante de Deus? Porque é isso que o apóstolo está chamando, inclusive os coríntios, para ser. Quem é um sacrifício agradável? Que não faz mais o que quer, mas que agora está completa e totalmente submisso à vontade de Deus. Meu desejo é que vocês sejam aqui conduzidos de forma triunfante, e que vocês espelhem esse aroma, esse perfume agradável diante de Deus com o seu testemunho diário. Além disso, Paulo também fala um outro aspecto do seu ministério, da excelência do ministério do Evangelho. Ele fala que a excelência desse ministério do Evangelho está porque eles são uma carta de recomendação viva. Isso é muito interessante, ele fala isso no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Os oponentes, aqueles que se levantaram contra Paulo, apelavam para cartas de recomendações importantes de líderes da igreja aí afora. Então esses homens, eles falavam que eles tinham autoridade porque outras igrejas davam carta de recomendações para ele. Mas Paulo fala que a carta de recomendação dele, sabe qual que era? Era a vida dos coríntios. Era o testemunho diário da igreja aos coríntios. Por isso esse ministério, ele sustenta que os fiéis de Corinto eram suas cartas de recomendação que confirmavam a legitimidade do seu apostolado. E eram cartas que não eram escritas não em tábuas de pedra, mas o Espírito Santo pegou os coríntios e aplicou Cristo e cravou Cristo no coração dos coríntios, de maneira que onde os coríntios andassem, as pessoas liam através da vida deles a legitimidade do apóstolo Paulo. Por isso que um pastor, sobretudo, deve ter em alta conta quem ele seleciona para fazer parte da membresia da igreja. Por quê? Porque aquilo ali, quer queira ou quer não, também está refletindo a legitimidade do ministério dele diante de Deus. Quem ele está colocando? Como ele está colocando? Aqueles membros da igreja dele são cartas de recomendação viva, onde as pessoas do mundo leem Cristo na vida deles, leem o Evangelho na vida deles, ou não? Terceiro aspecto que o apóstolo Paulo fala da excelência do ministério do Evangelho, é que esse ministério, ele carrega uma nova aliança de glória imperecível. Isso ele fala no verso 4 do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 6. Paulo diz que ele era o ministro da nova aliança. O que é a nova aliança? É o novo relacionamento legal de Deus para com o povo por meio de Cristo. A antiga aliança, no Antigo Testamento, era incapaz de tornar as pessoas justas, mas a nova aliança torna os pecadores justos. A nova aliança, ela envolve 3 ministérios. O ministério do Espírito, o Espírito foi derramado e ele opera transformação nos corações. O ministério da justiça, os pecadores agora são tornados justos aos olhos de Deus. Por quê? Porque Cristo vai na cruz do Calvário, morre por eles. A vida de Cristo é atribuída a eles, a vida perfeita de Cristo é atribuída a deles, e a vida imperfeita, pecaminosa deles é atribuída a Cristo. Por isso é o ministério da justiça. E por último, é um ministério permanente. A antiga aliança, o Antigo Testamento era só temporário. A nova aliança do Espírito operando no coração dos homens e das mulheres, dos verdadeiros cristãos, ela é permanente, ela é eterna. Por isso ele era um ministro da nova aliança. Depois, o apóstolo Paulo, ao falar da excelência do ministério do Evangelho, fala que esse ministério era um ministério glorioso, levado em vasos de barro. Isso é muito importante. Paulo diz aqui que não havia nada de especial nele, e nem dos verdadeiros servos de Cristo, nenhum de nós. Deus opera por meio dos fracos e inexpressíveis aos olhos do mundo, exatamente para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, Deus, ao usar os vasos mais fracos e inexpressíveis, ao usar pessoas como eu e como cada um de vocês, que são fracos, são débeis, são inexpressíveis, é o que Deus caracteriza. Ao usar essas pessoas, Ele está colocando o poder dele em grande divulgação. Por quê? Não tem ninguém para se gloriar pela sua força, pela sua sabedoria na pregação e na condução do Evangelho. Pelo contrário, são fracos, conduzidos por um Deus poderoso, que fazem esse Evangelho avançar por toda a terra. Mas na questão dos vasos de barro, Paulo ensina que esses vasos iam sofrer para carregar esse grande tesouro que havia neles. Paulo diz que nós somos os vasos de barro. Esses vasos não têm valor, são frágeis,
mas que nós carregamos dentro de nós um tesouro sobreexcelente, mas que nós sofreríamos para carregar esses tesouros. Por quê? Nesses vasos de barro, a morte de Cristo ia ser operada, para que a vida de Cristo se manifeste cada vez mais nele. Ou seja, nesses vasos de barro, o eu ia morrer cada vez mais, e Cristo ia ser exalado, ia ser expressado através da vida desses vasos de barro. Mas Paulo diz que eles devem prosseguir, entendendo que o homem interior, ele se renova, e o exterior se corrompe a cada dia mais, de maneira que eles devem atentar, não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas, ou seja, trabalhar para a eternidade. Depois Paulo também diz que ele era um ministro que expunha o ministério da reconciliação, no capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 13. O ministério de Paulo consistiu em demonstrar que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E nós hoje temos a palavra da reconciliação. Nós hoje somos embaixadores em nome de Cristo. Ele o fez pecados por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Entenda a sua responsabilidade agora. Paulo chama a si mesmo de embaixador de Cristo. Você tem ideia do que é um embaixador? Se você for em Brasília, lá é um dos lugares no nosso país onde você vai mais encontrar as embaixadas internacionais. Se você for nesse exato momento na embaixada da China e você tirar foto do prédio, você vai perceber que a arquitetura lembra as arquiteturas da China. Se você cometer um crime dentro da embaixada da China, a embaixada da China é considerada território chinês. E o embaixador é considerado um cidadão chinês. Quando ele fala para nós que nós somos embaixadores de Cristo, significa que nós não vivemos e somos naturais dessa terra, mas que nós não somos dessa terra, somos estrangeiros aqui, que as pessoas devem olhar para nós, devem nos considerar cidadãos do céu, porque nós estamos aqui para representar Cristo, e nós temos uma grande responsabilidade como embaixadores. Um embaixador lá da China, como eu te disse, lá em Brasília, ele representa os interesses da China ao negociar com o Brasil, e o embaixador de Cristo nessa terra, ele representa os interesses de Cristo. E aí Paulo mostra para nós qual que é o interesse de Cristo. O interesse de Cristo é o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? As boas novas do Evangelho. Nós, pelos nossos pecados, estávamos apartados de Deus, éramos inimigos de Deus. Deus envia Cristo para morrer por nós, e nele nós somos feitos a justiça de Deus. Você já parou para imaginar que frase que é essa? Como que você pode ser feita a justiça de Deus em Cristo? Deus permanece justo ao salvar você, porque para salvar você, Ele executa a justiça dEle, toda a justiça dEle em Cristo, mata Cristo na cruz do Calvário, moe Cristo na cruz do Calvário, e hoje então você representa a justiça de Deus. Você hoje, como um embaixador de Cristo, tem o dever de levar por onde você for, esse ministério da reconciliação, chamando todos os homens que você conhecer, para se reconciliarem com Deus, por intermédio de Cristo, que era o que Paulo mais fazia. Apesar de toda a sua sabedoria, ele não deixava, a coisa que ele mais anunciava era Cristo, e esse crucificado. E por último, Paulo vai dizer que a excelência do ministério está também num apelo por separação do mal. Ele vai dizer no capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 4. Ou seja, Paulo não dava escândalo em coisa alguma para que o seu ministério não fosse censurado, fosse impedido, fosse restrito. Antes, ele era recomendável em tudo como ministro de Deus. Aí ele vai dar uma lista espetacular de bom testemunho em áreas muito difíceis, mostrando ali o seu compromisso sobreexcelente, fiel com Cristo. E aqui, Paulo vai usar aquela passagem famosa de não se prender a um jugo desigual. E sabe por que Paulo usa aqui o não se prender a um jugo desigual? Ele estava falando para os coríntios assim: Coríntios, não tem como incrédulo ser íntimo de crédulo, não tem como crente ser íntimo de incrédulo, não tem como Cristo ser íntimo do maligno, não tem como haver uma comunhão entre luz e trevas, entre justiça e iniquidade. Paulo fala, o verdadeiro cristão, ele anda apartado,
Ele aqui fala que a excelência do Evangelho está num apelo para separar-se do mal. Paulo estava ensinando para os coríntios: olha, se vocês querem ser verdadeiros cristãos, vocês devem ter e apartar-se do mal. Por isso, meus irmãos, que é impossível um cristão verdadeiro se sentir à vontade do mundo. Ele nunca vai se sentir. É o caminho lá de Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jamais, jamais um verdadeiro cristão vai se sentir à vontade numa comunhão mundana, numa reunião com os incrédulos, e jamais ele vai conseguir ter uma intimidade profunda com o incrédulo, porque ele é um cristão. Ele foi chamado para ser apartado do pecado e para viver para Cristo nessa terra. Ou seja, Paulo está chamando eles para purificarem-se de toda impureza e aperfeiçoarem a sua santidade no temor de Deus. Depois ele encerra essa parte no capítulo 7, no verso 5 ao verso 16, onde ele aqui faz uma defesa final também. Ele vai falar que Tito chegou com boas notícias dos coríntios, no verso 7, e que os coríntios reagiram muito bem e cresceram depois da primeira carta, no verso 15, e que eles, os coríntios, foram contristados, mas a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Acho que é importante nós vermos essa parte. Vamos lá, capítulo 7, versos 9 e 10, isso aqui vai trazer uma importante lição para nós. Verso 9 diz o seguinte: agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados, entristecidos para arrependimento, pois fostes contristados, entristecidos, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe o que isso aqui revela? Paulo, naquela carta que ele envia para os coríntios, ele causou grande tristeza nos coríntios. Aqui ele está revelando que um pastor amoroso tem que causar tristeza naqueles com quem ele se importa, para que eles não caiam em pecado. É natural, muitas vezes, você receber uma exortação e uma advertência de um pastor fiel às Escrituras, mas ele está fazendo aquilo para que você fique triste muitas vezes. Mas não é para você ficar triste porque o pastor gosta da tua tristeza. Não, é para que você não caia em pecado. Paulo teve que fazer aquilo com os coríntios, mas ele louva a Deus nesse momento. Por quê? Porque aquela tristeza que ele causou nos coríntios, foi uma tristeza segundo Deus, e a tristeza segundo Deus opera arrependimento, ou seja, a exortação bíblica verdadeira, real, ela te entristece, mas essa tristeza vai conduzir você ao arrependimento, para você não cair novamente em pecado. Quarta parte da epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 até o capítulo 9, verso 15. Nessa parte, Paulo vai tratar da coleta para os cristãos de Jerusalém. Aqui Paulo vai dizer nesses 2 capítulos que as igrejas da Macedônia, quais eram as igrejas da Macedônia? Filipos, Tessalônica e Bereia, em meio a uma profunda pobreza, conseguiram levantar uma oferta para os cristãos de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém passaram por uma perseguição tão grande, os que viviam em Jerusalém, passaram por uma perseguição tão grande, que eles foram levados a viver em profunda pobreza. E essas igrejas da Macedônia, Paulo fala que essas igrejas eram muito pobres, e mesmo sendo muito pobres, essas igrejas, elas entenderam que os cristãos de Jerusalém estavam numa pobreza ainda maior. Então essas igrejas se sacrificam as suas condições financeiras para conseguir ofertar para aqueles cristãos em Jerusalém e dar todo o suporte para eles. Então Paulo vai utilizar esse exemplo para estimular essa igreja do Corinto, que era uma igreja rica, que tinha dinheiro, a ajudar esses cristãos pobres em Jerusalém, que estavam com muita dificuldade. E nessa parte, no capítulo 9, aí, ele já entra no capítulo 9, ele faz um apelo para a doação, para que eles doem realmente, porque aqueles cristãos estavam necessitando. E ele traz alguns princípios sobre como essa doação deve ser. E isso já serve para nós como princípios profeta, para ajudar uma igreja a ser sustentada. E aqui no capítulo 9, verso 6, ele fala que eles deveriam semear muito. No capítulo 9, verso 7, ele fala que eles deveriam dar com generosidade, ou seja, não sendo avarentos, mas sim sendo generosos, tendo vontade de dar, sendo voluntários nisso. Eles não deveriam dar com tristeza, eles não deveriam dar por necessidade, porque eram obrigados,
mas deveriam dar com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele estabelece todos esses princípios. E no final, no verso 12 do capítulo 9, olha que interessante que ele diz: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, daqueles que estavam sofrendo perseguição, mas também redunda em muitas graças a Deus, mostrando que a contribuição deles, ela faz duas coisas: ela ajuda os santos e ela redunda em graças a Deus. E esse é o mesmo aspecto que envolve hoje as ofertas e os dízimos dentro de uma igreja. Elas ajudam os santos a continuarem trabalhando para o reino e exclusivamente para Deus, e também redundam em graça para Deus. É uma forma de você ser grato diante de Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo pela sua vida. Quinta parte e penúltima, para nós encerrarmos aqui o panorama do 2 Coríntios. Essa parte eu vou passar de forma mais rápida e de forma bem resumida, que vai do capítulo 10 até o capítulo 13, verso 10. Nessa, Paulo vai fazer uma defesa contra os falsos apóstolos. Parte desses oponentes de Paulo começaram a ser persuadidos, convencidos por esses falsos apóstolos. Falsos apóstolos estavam começando a andar naquela época, e eles iam nas igrejas e desfaziam o que os verdadeiros apóstolos estavam pregando. Curioso, né, como está semelhante aos nossos dias, né? Como que existem falsos apóstolos exatamente fazendo a mesma coisa, despregando o evangelho. E esses falsos apóstolos, primeiro, alguns acusavam que Paulo não tinha coragem. Eles passaram por Corinto e falaram assim: sabe por que Paulo fala com vocês por carta? Porque ele não tem coragem de enfrentar vocês, ele não tem coragem de enfrentar vocês face a face. E Paulo, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, ele vai falar que ele procura se relacionar com eles com doçura e com gentileza de Cristo, mas se fosse necessário, ele poderia adotar uma postura muito mais firme, mas ele não estava adotando exatamente porque ele queria ser doce e gentil em Cristo para com os coríntios. Primeiro aspecto da sua defesa. Segundo aspecto, ele fala que eles tinham que tomar muito cuidado com esses falsos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam cortejando, fazendo ali, usando de bajulações, de artifícios para conquistar os coríntios. E ele fala o seguinte: toma cuidado, porque essas questões vão afastar vocês da devoção de Cristo, de uma vida mais piedosa diante de Cristo. E ao vocês darem ouvido para esses apóstolos, tomem cuidado, porque eles são ardilosos da mesma maneira como a serpente foi com Eva, naqueles argumentos muito agradáveis para Eva. Eva, Deus mentiu, você não vai morrer não, Eva, pelo contrário, quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Esses falsos apóstolos fazem a mesma coisa. É a mesma coisa hoje que eles fazem. Eles deturpam o evangelho para eles é só bonança, não há dificuldade no evangelho de hoje. O evangelho desses falsos apóstolos de hoje é o evangelho de obras, é um evangelho de riqueza, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de visões, é um evangelho de revelações, é um evangelho de todas as coisas que nos afastam da verdadeira vida espiritual, de uma vida santa, da regra das escrituras. É isso que eles têm feito hoje em dia. E é curioso que esses mesmos falsos apóstolos de hoje em dia, eles não estão nada mais, nada menos que imitando os falsos apóstolos do passado. Ou seja, é Satanás, com as mesmas artimanhas, com a mesma sabedoria, com as mesmas astúcia, passando por todas as igrejas hoje em dia, e usando dos mesmos argumentos, e pegando os crentes despreparados, que não vinculam as suas vidas e não estudam as escrituras, e hoje são levados a todo tipo de vento de doutrina, e estão se afastando da devoção de Cristo. Pena que no último dia, eles vão ter uma surpresa muito negativa, da mesma maneira como os falsos apóstolos que eles têm seguido. Depois aqui, Paulo vai falar dos seus sofrimentos, no capítulo 11, do verso 16 ao 33, e ele vai dizer porque os falsos apóstolos e os oponentes estavam dizendo que o sofrimento de Paulo era uma característica de que ele não era abençoado por Deus e que seu ministério não era um ministério verdadeiro, por isso que ele sofria tanto. Paulo vai dizer que o seu sofrimento por Cristo e pela igreja, pelo contrário, mostrava sim que ele era um verdadeiro apóstolo, porque da mesma maneira como Cristo deu a vida pela igreja, Paulo estava sofrendo por amor à igreja e por amor a Cristo. Depois, alguns também acusaram Paulo de não ter visões e não ter revelações. Eles falaram: esse homem não tem nenhum tipo de visão, nenhum tipo de revelação. E Paulo vai defender sobre isso também. No capítulo 12, do verso 1 ao verso 10, Paulo vai dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele ouviu uma revelação que ele não ousava nem repetir.
E por isso Deus humilhava tanto ele, dando a ele um espinho na carne, para ele ser impedido de se exaltar. Então Paulo também foi um homem usado por Deus até nesses aspectos, porque naquele momento o cânon ainda não era fechado, então havia naquele momento, para autenticar o ministério deles, havia necessidade de Deus dar essas visões, essas revelações. Eles inclusive acusam Paulo de não fazer milagres, e isso está no capítulo 12, verso 11 e verso 13, e Paulo fala que durante o tempo que ele teve entre os coríntios, ele fala que aconteceu sinais, prodígios e milagres. Ele fala: vocês viram com seus próprios olhos os sinais, os prodígios e os milagres. Você está vendo agora por que era tão importante nessa época ver milagre? Deus precisava autenticar o ministério desses apóstolos, autenticar a palavra que estava sendo dita pela boca deles. Por isso ele permitia que através da vida deles muitos milagres fossem feitos. E por último, Paulo menciona ao final, no capítulo 12, do verso 14 até o 13, verso 4, que ele nunca se aproveitou dos coríntios. Antes, ele fazia de tudo para edificar a igreja, e isso exigia que ele confrontasse o pecado e o falso ensino que procuravam justificá-lo. E por último, vamos lá no capítulo 13 agora, que é importante nós lermos juntos. Capítulo 13, do verso 5 ao verso 12, ele vai dizer que eles deveriam examinar-se a si mesmos, para determinar se realmente eles possuíam uma autêntica fé cristã. Olha o capítulo 13, verso 5, olha o que ele diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo, ele vai então caminhar para o final dessa carta, fazendo essa exortação final. Você vê que ele começou muito bem, elogiando eles, dando tudo certo, mas ele depois, no meio, ele recebeu notícias também que os coríntios estavam começando a ser enganados por esses falsos apóstolos. Eles estavam dando lugar a esses falsos apóstolos. Aí Paulo já faz essa exortação para encerrar sua carta: olha, examina se vocês de fato têm a fé cristã, uma fé autêntica, se vocês de fato são fiéis a Cristo, porque o que vocês estão fazendo ao serem iludidos por esses falsos apóstolos significa que vocês não têm de fato uma fé verdadeira. E aqui Paulo ele vai encerrar aqui no verso 11 aqui, a saudação final, e é a última parte da carta aqui, né? O capítulo é a parte 6 da carta, que é a saudação final e a bênção, que vai do capítulo 13, nos versos 11 ao verso 13. E ele faz uma saudação final, e ele ora aqui no verso 11: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. No final Paulo fala: aperfeiçoem-se na jornada cristã, consolai uns aos outros, tenham do mesmo parecer. Ou seja, Paulo está apelando àquela igreja para ter unidade de pensamento, unidade de doutrina, crer no mesmo evangelho e permanecer nesse evangelho para sempre. E ele termina dizendo, orando dessa maneira, para que eles vivam em paz, e que Deus esteja com eles em todo momento. E o encerramento da carta é o que nós conhecemos como a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E assim, Paulo encerra essa carta, chamando esses coríntios para caminharem com Cristo, jamais se desviarem do verdadeiro evangelho. Esse é o panorama de hoje. Vamos fechar os nossos olhos então. Senhor, eu louvo o teu santo nome, pela sua graça e pela sua misericórdia para conosco. Senhor, que o Senhor da mesma maneira como o Senhor, meu Deus, guiou o apóstolo Paulo a trazer todas essas instruções para os coríntios, meu Deus, da mesma maneira o Senhor também nos traz. Que nós, meu Deus, não sejamos como os coríntios, que foram tão vacilantes, que cochearam muitas vezes entre os dois pensamentos, que foram iludidos por um falso evangelho, que foram iludidos com tantas questões que os circuncidavam. Mas, meu Deus, que nós, pela sua graça, sejamos fiéis ao Senhor até o fim dos nossos dias. Que, meu Deus, nós possamos aprender com cada um desses aspectos que Paulo exortou essa igreja aos coríntios. Nos faça fiéis, nos faça, meu Deus, caminhar de forma triunfante nessa terra, meu Deus, exalando o aroma de Cristo.
Nos faça pregar o ministério da reconciliação. Nos faça ser homens e mulheres que carregam a nova aliança, que pregam e dizem a respeito da nova aliança, que entendem que são vasos de barro, que a excelência, meu Deus, não está neles próprios, mas está dentro desses vasos. O tesouro está dentro desses vasos. E que também entendem que devem viver uma vida santa e apartada nessa terra, que tenham um verdadeiro compromisso com o Senhor, de andarem em santidade, de serem aperfeiçoados na santidade do Senhor, e andarem nesse mundo de forma sincera, transparente e clara, sendo verdadeiros embaixadores de Cristo, que representam Cristo de forma verdadeira nessa terra, que não são desse mundo, que não caminham como esse mundo, que não têm os costumes desse mundo, mas que vivem para expressar, para glorificar e para exalar Cristo nessa terra. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé para cantar um louvor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Irmãos, nós vamos ter, como sempre, um jantar, né? Comida de acampamento. Fique conosco. Isso aqui é proposital. O culto foi criado com objetivo, por isso ele chama culto da comunhão. No grego, koinonia, que significa relacionamento social, ter algo em comum. Então é hora de nós trocarmos afetos, testemunhos, parceria, exemplos, edificarmos mutuamente, criarmos laços, vínculos, amizades. É para isso que serve. Então, se você pode, fique conosco. Vai ter aqui uma janta, se você puder ajudar. Tem uma caixinha amarela aqui, para você dar uma ofertinha para pagar a janta, porque são pratos, garfos e a comida, e cada dia fica mais caro. A gente não põe preço nem nada, quem quiser é voluntário e ajuda muito. 10 da manhã tem a escola dominical, e à noite, não perca, amanhã o encerramento
da exposição de Apocalipse, o último capítulo do último livro, os últimos versículos da Bíblia Sagrada, esteja aqui para essa exposição final de Apocalipse. Vamos encerrar. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por edificar os santos, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da palavra. Abençoa meus irmãos, suas famílias, casamentos, filhos, as obras das suas mãos, em nome de Jesus, amém. Estamos encerrados, Deus abençoe. Nossa cultura pós-moderna está dominada pelo relativismo em todas as suas esferas. A ideia de verdades absolutas, pouco a pouco, é extinta. Tudo é relativo e cada um possui sua própria verdade. Este relativismo tem atingido as igrejas e colocado em dúvida a autoridade da palavra de Deus. Para o verdadeiro cristão, as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo o conhecimento, fé e obediência para a salvação. Ela é a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. Em meio ao abandono e à crescente ignorância sobre as Escrituras, Deus proclama: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Conferência Old School 2024. O tema desse ano será Autoridade e Suficiência das Escrituras. Os preletores desse ano serão Marcos Granconato. Os irmãos devem se concentrar num texto, tentar descobrir a intenção autoral e extrair as lições teológicas, doutrinárias, as verdades eternas que ele quis transmitir. Josh Boyce. And then draw the focus in to the person and work of Jesus Christ, presenting Him as the transcendent, true, living God. Leandro Lima. Porque esses pregadores que estavam ensinando as coisas erradas, em princípio, eles não diziam que a salvação era pela lei. Eles diziam que a salvação era pela graça. Mas em seguida, eles acrescentavam aquilo que eles achavam que era necessário. Paulo Júnior. Igreja brasileira, não aceite, não confie, não dê crédito a qualquer espírito, não acredite em qualquer doutrina, não acredite em qualquer pregador. Steve Lawson. When we read the Bible and when we look into the Bible, it is like looking into a mirror. And suddenly you see what's inside your soul. Paul Washer. I look at them. Eu olho para eles. And I say, listen to me. E eu falo para eles, me escuta. God has opened a door. Deus abriu uma porta. And the only thing can close it. E a única coisa que pode fechar essa porta is your sin. É o seu pecado. A conferência será realizada no dia 6 a 9 de junho, na cidade de Franca, São Paulo. Faça agora mesmo a sua inscrição em nosso site www.conferenciaoldschool.com.br. Olá, queridos irmãos em Cristo, aqui é o pastor Paulo Júnior e eu tenho uma excelente novidade para comunicar a você. É que eu acabo de lançar o meu último livro. Você sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre o relacionamento entre solteiros? Chegou o lançamento do mais novo livro do pastor Paulo Júnior. À Procura de Rebeca, o namoro cristão.
Já disponível em nosso site, livrariadefesadoevangelho.com.br. Adquira já o seu. Procurando Rebeca, o namoro cristão. Eu resolvi escrever um livro sobre esse importante tema aos nossos jovens, aos pais também e a toda a família, porque se escreve muito pouco sobre namoro. Você quase não vê nenhum artigo, nenhum livro escrito, ou mesmo pregações sobre esse delicado e importante tema. Por isso, muito do que os nossos jovens fazem no namoro são reproduções do namoro secular. Mas devemos nos perguntar, o que a Bíblia tem a dizer do namoro? Como os jovens devem se conduzir na relação entre solteiros? O que pode e o que não pode no namoro? Esses e outros temas eu trato nesse importante livro que vai trazer a nós explicação das mais diversas dúvidas e perguntas sobre o namoro. Devo buscar o consentimento dos meus pais? A liderança da minha igreja deve participar? Pode haver carícias, abraços apertados e beijos no namoro? Posso ficar sozinho com ela no quarto ou no carro? Eu preciso namorar e pensando no casamento, ou posso só namorar e não me preocupar com o casamento? Como fazer a escolha certa? Quais critérios usar na escolha de uma pessoa com quem eu vou namorar? São esses e os mais derivados temas eu trato nesse livro, Procurando Rebeca, o namoro cristão. Muitos me perguntaram, eu já sou casado, serve para mim? Claro, eu sou pai, serve para mim? Sim, pais vão poder ajudar os seus filhos na escolha do seu parceiro. Filhos vão poder saber o que Deus quer, o que Deus exige de nós no tempo de solteiro, no tocante ao namoro. E até os casados vão poder ser edificados, porque o livro trata de funções de marido, de função de mulher. Então eu recomendo de todo o meu coração A Procura de Rebeca, o namoro cristão. Você pode adquirir esse livro apenas pelo site www.livrariadefesadoevangelho.com.br. Você pode comprar ele agora mesmo. Faça bom proveito e tenha uma boa leitura. Deus te abençoe grandemente.